Estamos a falar de turismo na semana em que arranca a BTL, a Feira de Turismo de Lisboa, a Feira Internacional de Turismo de Lisboa, e obviamente um dos setores mais importantes da economia nacional. São convidados desta Comissão Executiva Cristina de Abreu, também Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, Miguel Varela e Paulo Pinto. Miguel, regressamos à conversa sobre a questão do mecenato, mas antes, ou juntamente, paralelamente a esta questão, gostava de colocar uma questão. Quando visitamos museus em Espanha, em França, em Inglaterra, estamos habituados a pagar caro para entrar nesses museus, nessas exposições. Em Portugal ainda não existe essa lógica de que um museu ou uma exposição tem que ser uma unidade de negócio e no final do dia tem que dar dinheiro. De facto, não existe essa cultura em Portugal, porque a maior parte das iniciativas culturais são públicas. De facto, temos esse handicap, temos de facto, nos outros programas costumo ter sempre esta opinião um bocadinho radical. O peso do Estado na economia é demasiado em Portugal. Mas aqui é uma questão, permita-me interrompê-lo, é uma questão de ser a presença do Estado ou é uma questão, digamos, filosófica? Porque o Museu do Louvre também é público e pagamos caro para entrar nele. É uma questão filosófica, mas geralmente aquilo que está associado pelo menos em Portugal, culturalmente, aquilo que está associado a uma prestação pública é uma prestação de baixo custo. Portanto, é um fenómeno cultural e é um fenómeno também que não deixa de ter alguma culpa também de ser a questão pública. E além disso, depois, em relação ao mecenato, torna possível que os privados entrem também nesse tipo de atividades. Mas eu acho que estamos aqui a resumir o turismo muito à importância que têm as atividades culturais. Eu não sei se realmente a grande motivação do turista em Portugal serão a procura de atividades culturais. Nós, de facto, temos um país único, é um país, de facto, lindo, dentro da Europa, é um país altamente diversificado, temos um clima excepcional também. Temos um país, temos praia, temos campo, temos montanha, quer dizer, desde os Jerez até o Algarve, é um país absolutamente diversificado e altamente convidativo e que não tem sido explorado como deve ser. Mesmo assim, o turismo continua e acho que é importante dizer isto, apesar de toda esta estrutura económica e toda esta, não digo conjuntura, mas a própria estrutura económica portuguesa é um bocadinho contrária àquilo que tem sido a evolução das receitas também do turismo. O turismo tem crescido, nos últimos 2 anos cresceu, enquanto que o PIB tem de facto visto a sua curva descendente em termos de crescimento. E é importante também, portanto, não ligarmos tanto ou tanta importância às atividades culturais, ou não só às atividades culturais, porque o turismo também continua a empregar direta e indiretamente, quase 500 mil de pessoas. Portanto, estamos a falar de cerca de 8% da população ativa trabalha direta e indiretamente em atividades que dependem muito também da área do turismo. Portanto, eu penso que é uma área que está bem aproveitada, mesmo assim está bem aproveitada, podia estar muito melhor que é o nosso principal produto de exportação, e isso também depende um bocadinho da promoção, como foi aqui falado. Durante muitos anos apostou-se muito naquela questão de divulgação da marca Portugal, que não foi bem conseguido, quanto a mim acho que é um fracasso total, porque a marca Portugal foi vendida como... É uma espécie de tudo e nada, não é? Exatamente, é tudo e nada. Uma marca tem que ter um substrato, tem que ter aquilo que é um benefício claro, e não tem. Quer dizer, era vendido tudo, as marcas portuguesas juntamente com a marca Portugal, mas depois, o que é a marca Portugal em si em termos de substrato? Eu não sei. Quer dizer, a verdade é que as pessoas quando viajam para a França não viajam para a França, viajam para um local específico, vão à procura de um determinado destino. Mas as pessoas geralmente associam os locais a determinadas ideias. Por exemplo, Itália está muito diretamente relacionada com o design, por exemplo. A Alemanha com a fiabilidade, com a construção, por exemplo, com a indústria automóvel. A marca Portugal, sol e praia, para já, não é? Portanto, ainda se vende pouco em termos de benefício e acho que foi muito mal feito o plano estratégico da marca Portugal. Não foi explorado como devia ter sido e as empresas em Portugal da área do turismo podiam beneficiar claramente com isso. Cristina, uma das questões importantes na questão do turismo é colocar os turistas cá, ou seja, as infraestruturas. E andamos sempre aqui um bocadinho à volta se vale a pena, e começamos por aqui, já vamos às outras infraestruturas, se vale a pena ou não ter uma companhia de bandeira, se isso é importante ou não para o nosso turismo. Qual é a sua opinião? Uma companhia de bandeira... Se mantermos a TAP em mãos nacionais. Sim, estamos a falar, por exemplo, nas transportadoras. Bom, eu devo-lhe dizer que sou, mais uma vez, uma acérrima defensora de uma forte concorrência em qualquer setor de atividade. E um dos problemas, agora falando em termos abrangentes, aliás, na economia no seu todo, um dos cancros, atrevo-me mesmo a utilizar este termo, da economia nacional, tem muito a ver com situações que, durante décadas, continuaram a ser situações claramente de monopólio ou de uma posição claramente dominante no mercado. Uma delas é a da transportadora e que em muito penalizou, pelos custos que envolve, tem penalizado o turismo e qualquer outra indústria ou setor de atividade em Portugal. Aliás, veja-se aquilo que foi, por exemplo, mais uma vez remeto um pouco para o Norte, que conheço mais de perto, mas aquilo que foi a guerra, praticamente, para que a Ryanair, por exemplo,
uma transportadora low cost e, portanto, que permitiria trazer em condições muitíssimo mais acessíveis o turismo. A guerra que foi para conseguir efetivamente colocar a sua plataforma central no Porto, que obviamente é uma mais-valia. Era já antes de estar instalada e é, obviamente, e os números mostram aquilo que tem sido um movimento de turismo vindo em direção a Portugal. Portugal mesmo, não é só o Norte, porque depois o que isso traz de turismo a partir do Porto, em direção a Lisboa, em direção a outras zonas de Portugal, é notório, absolutamente notório. Portanto, de facto, as infraestruturas, desde logo, concorrência, o que permite outro tipo de preços muitíssimo mais competitivos, isso traz mais pessoas, isso desenvolve todos os setores, no caso o turismo e tudo quando se interliga está relacionado, é fundamental. Essa concorrência é fundamental. E nós tem sido um problema gravíssimo, no meu entender, gravíssimo, como é, por exemplo, um preço Porto-Lisboa de comboio, como eu faço semanalmente, e que nós podemos ir até a Alemanha, até Berlim, até Paris, até Londres, até qualquer outra cidade, por metade do preço que me custa Porto-Lisboa em turística. Isso, obviamente, é um entrave. Isso, obviamente, é um entrave. Isso é um entrave. E quando passamos daí, nomeadamente se quisermos vir de carro, o problema novamente surge. Hoje em dia agravadíssimo com o custo de portagens. Portanto, fala-se em competitividade deste país e depois a competitividade, ela expressa-se de forma absolutamente paradoxal e inaceitável naquilo que é aumento de custos, que são custos de mobilidade, que afetam todos os setores de atividade e o turismo também. Rui Martinho, esta questão da companhia aérea é um entrave ou é um fator estratégico para podermos potenciar o nosso turismo? Tem sido mostrado como um fator estratégico, mas eu penso que nós podemos e teremos vantagem em abrir cada vez mais o nosso espaço aéreo e ter concorrência, porque é aquilo que sucede quando nós também estamos a procurar fazer nós próprios turismo para qualquer país. Se há 2 ou 3 companhias, nós vamos ver qual é que delas nos agrada mais. Ou pelo preço, ou pelo tempo, ou por outro tipo de condições que ela possa oferecer. Portanto, eu penso que nunca é negativo, e aquilo que acabou de ser ouvido da nossa colega sobre o que tem sido o peso da TAP ao longo de todos estes anos é muito sintomático de uma questão de talvez termos insistido demais na importância da companhia de bandeira e não termos olhado a outro tipo de custos que os portugueses e Portugal não podiam de maneira nenhuma arcar e que têm hoje realmente a prova naquilo que são as contas que nós conhecemos relativamente a este setor. Portanto, eu penso que abrir cada vez mais a possibilidade de se chegar a Portugal por qualquer via. E em Portugal, voltando um bocadinho atrás, não fazendo, digamos, tábua rasa da questão estratégica de vender o país sim, mas vender também as cidades e as regiões, que é exatamente o que antes de nós fez qualquer entidade espanhola encarregue do turismo. Ou seja, vende-se Andaluzia, vende-se Barcelona, vende-se Madrid, mas depois também se vende a Espanha no seu todo. E nós teremos que fazer isso tudo quase que em paralelo. É muito importante que nós continuemos a venda das cidades principais, sobretudo para conferências, sobretudo para encontros internacionais, como Lisboa e Porto. É muito importante que continuemos com o Algarve, porque o Algarve foi a nossa primeira capacidade de chegar ao interesse dos turistas desde os anos 60, mas é muito importante que o Douro, o Alentejo, ou, por exemplo, agora estes pretextos das cidades culturais do ano, como em Guimarães, sejam vendidas lá fora. Com a ideia de que, efetivamente, o país é pequeno, é uno e tem uma facilidade muito grande de deslocação, entrando-se pelo norte, entrando-se pelo sul, etc. Portanto, eu penso que tudo isso deve levar a tentarmos ter melhor turismo, mas, sobretudo, mais capacidade de nós conquistarmos esse turista para vir regularmente a Portugal. Não vir uma vez, porque isso não é bem o que nós pretendíamos. Nós pretendemos estabelecer com o turista que nos visita uma relação de regularidade nas visitas, conhecendo partes do país melhor, ou então fixação, que é aquela parte do turismo residencial. Paulo, esta questão leva-nos a um ponto. Portugal tem uma das melhores redes rodoviárias da Europa, mas tem uma das piores redes ferroviárias. É difícil um turista, se não quiser andar de carro em Portugal, deslocar-se? É muito difícil, sem dúvida alguma. Aqueles que utilizam o comboio sabem das dificuldades que existem, sobretudo em períodos de crise com as greves.
os que têm que utilizar os aviões conhecem os custos da utilização dos aviões, enfim, aqueles que não têm carro e as greves também, portanto, aqueles que não têm carro realmente estão em dificuldades. Mas eu permitia-me voltar a falar sobre esta questão da estratégia nacional, porque ela entronca justamente em tudo isto que a gente acabou de dizer. Quando se fala numa estratégia nacional, ou quando eu falo numa estratégia nacional, não estou a falar de todo numa intervenção do Estado. Pelo contrário, o Estado deve-se limitar à sua insignificância, ou deveria limitar-se à sua insignificância, que é orientar o país. Se o país tiver esse desígnio do turismo, claro que terá que olhar para uma rede de transportes que esteja vocacionada para o turismo, claro que terá que se focar nas regiões e saber se realmente os aeroportos de Beja podem fazer com que o Alentejo seja uma nova Toscânia na Europa, claro que será importante ter uma promoção de Portugal que em vez de ser feita nos moldes em que está a ser feito, provavelmente implica outros custos mais baratos, mas dizer aos países onde estão 5 graus negativos e 10 graus negativos que aqui em Portugal hoje está sol e estão 20 graus, esse tipo de coisas é que são a estratégia e o desígnio nacional que não é feito. Porque eu julgo que fazer agricultura extensiva não é compatível com as tendências modernas do turismo, que é mais ecológico. Eu julgo que procurar fazer pastas de papel para poluirmos as zonas que ainda não estão poluídas não são compatíveis com o turismo. Há muitas coisas que são cruzadas nas decisões governamentais dos últimos anos que não nos levam a perceber aquilo que nós queremos para o país. E era nesse sentido que eu gostava de falar na questão. Miguel, há aqui uma questão relativamente às infraestruturas, tem que ver com o novo aeroporto, não posso deixar de colocar esta questão. Passámos muito tempo a discutir se era na OTA, se era em Alcochete, quando chegou a altura de decidir que era Alcochete já não havia dinheiro, não há aeroporto. Há cada vez mais voz a dizer que o aeroporto de Lisboa está prestes a esgotar-se, mas também já ouvimos há alguns anos essa questão, e vai crescendo o número de passageiros, e ainda bem que chega todos os anos a Lisboa, mas ficamos sempre nesta questão que é, nunca percebemos bem se avançamos ou não com as infraestruturas, e portanto há sempre demasiada discussão e muito pouca ação. Pois, de facto, isso é uma característica dos últimos anos em Portugal e da própria gestão pública daquilo que realmente devia ser o bem comum do país. De facto, as coisas não têm funcionado bem, porque, de facto, o Estado tem provado que é um mau gestor, que intervém mal na economia e tem, de facto, deixado para segundo plano aquilo que deve ser o seu papel, que é o papel de regulador. A questão do aeroporto é exatamente a imagem do funcionamento do Estado. Movimentaram-se muito mais interesses privados do que propriamente interesses nacionais, com esta questão de decidir onde é que ficaria o aeroporto, e não foram Estados sequer hipóteses muito mais baratas, como a própria ampliação do aeroporto da Portela para a base aérea que está mesmo ali ao lado de Figo Maduro. Portanto, seria muito mais barato, nem sequer foi equacionado, ou não foi devidamente equacionado, na altura por outros interesses que se levantaram com certeza mais altos. Mas é uma pena que, de facto, a gestão pública funciona assim, mas neste momento, com a crise que temos, era endividar mais o país, neste momento, de facto, é mais uma obra para ficar em stand-by. Mas há aquela solução de dois ou três aeroportos até for necessário. Porque os países, como por exemplo, como sabe, Londres tem 3 aeroportos, portanto nós podemos ter 2 aeroportos e repartir o tráfego aéreo entre 2 aeroportos, desde que sejam perto de Lisboa e desde que não nos levem uma capacidade enorme depois de repagamento, onde Portugal tem imensa dificuldade de o fazer neste momento e nos próximos anos. Nós passamos demasiado tempo à procura da melhor solução em vez da mais melhor solução, se me permitem, do que a solução mais expedita. Foi essa. E neste momento não temos nenhuma nem outra. Exatamente. Mas também, quando falamos há pouco, estávamos a falar do funcionamento do aeroporto, que é a primeira impressão que qualquer turista tem quando chega por via aérea. O problema, por vezes, não tem a ver com as companhias aéreas, nem tem a ver com a companhia aérea portuguesa, tem a ver com o funcionamento do aeroporto. Repare, nós chegamos aqui de qualquer voo pequeno que seja e esperamos, no mínimo, meia hora para que as malas cheguem aos tapetes. Em Frankfurt, esta semana passada, houve greve e em 20 minutos, no dia da greve, estavam as malas nos tapetes e as pessoas chegaram às malas e já lá estavam. Portanto, não tem qualquer comparação com o funcionamento, que também é muito importante. Não é possível chegar aqui de um voo, às vezes, de 1 hora e pouco, e estar 40 minutos à espera de uma mala. É uma coisa insuportável. E, de facto, o turista não perdoa falta de nível de serviço. Agora, em questão da mobilidade, eu penso que Portugal tem ainda essa vantagem. Com as estradas que temos, as comunicações são tão fáceis que qualquer turista aqui
aluga um carro e pode percorrer o país em 2 semanas e conhecer o país quase na sua globalidade. Portanto, é fácil. Estamos mesmo em cima do nosso tempo. Rui Leo Martinho, Paulo Pinto, Cristina de Abreu, Miguel Varela. Foi um prazer contar com a vossa presença nesta Comissão Executiva em que olhámos para o turismo na semana em que arranca a BTL. Portugal está de novo em Lisboa a promover o turismo, a trazer os grandes operadores turísticos a nível mundial para promover o nosso país. A Comissão Executiva regressa amanhã para mais um tema. Aproveite este dia. Até lá.